Olá, família Trânsito Escola. Mais uma vez aqui com vocês. Mais uma aula de Trânsito Escola. E vamos tratar sobre estacionamento e circulação. Essa videoaula vai tratar sobre circulação e estacionamento. As imagens que eu tirei, que estão disponíveis aqui, são do Google. Então, obtive do Google e transformei aqui na videoaula. Então, prosseguindo. Bom, o que nós temos aqui é o canteiro central. Nós temos um central aqui. O que é um canteiro central? É um obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias. O canteiro fictício. No caso aqui, não é um canteiro fictício. Por quê? No caso, ele é uma armação, uma estrutura física. Canteiro fictício seria o exemplo, a marca de canalização. Quem vem acompanhando o canal Trânsito Escola já sabe o que é marca de canalização. Ok. Nós temos uma reentrância. Detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem-se uma linha aqui, ó. Uma linha cortada, seccionada. A informação é a linha de bordo. LBO delimita, através de linha contínua, a parte da pista destinada ao deslocamento dos veículos, estabelecendo seus limites laterais. Pode ser linha contínua ou não, tá, gente? Tá? Pode ser seccionada também. Então, ela está delimitando o que? A pista. Aqui nós temos a pista, o regulamento. Aqui, ó, é a faixa de trânsito. Está aqui, ó. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. No caso aqui, ó, visualização, nós temos aqui a faixa de trânsito, aqui a faixa de trânsito e uma faixa de trânsito na pista de rolamento. Ok? Deveria ter, sim, uma placa aqui permitindo o estacionamento de veículo. Não tem, então qualquer tipo de veículo pode estacionar aqui. Se tivesse uma placa de regulamentação, estacionamento regulamentado, especificando para um tipo de veículo, aí só poderia ser aquele veículo. Exemplo, só caminhão. Então, só caminhão, dentro de um horário específico. Como não tem nenhuma sinalização, nenhum sinal vertical, no caso uma placa de regulamentação, então qualquer veículo poderá parar ou estacionar aqui. Vejam que não tem nenhuma placa posicionando, como assim? A 90 graus, quer dizer, perpendicular aqui ao meio-fio, ou na diagonal, formando 45 graus em relação ao meio-fio. Como não existe, então no caso aqui, como é que vai estar o estacionamento do veículo? Bom, detalhe, pelo Código de Trânsito Brasileiro, de praxe é comum que veículos de 4 rodas estacionarem paralelo ao meio-fio. Então, este veículo aqui está de acordo. Se for a motocicleta, ela vai ficar o quê? Perpendicular. Ela vai ficar perpendicular. Não vai ficar na posição do carro aqui, mas a roda da frente vai estar aqui. Não vai estar assim paralelo. Se a gente pegar aqui o motociclista, ele está paralelo em relação aqui ao meio-fio. Tá? Perpendicular seria o quê? Seria mais ou menos, se a gente virasse, ele ficaria aqui, a roda da frente aqui e a roda traseira aqui. Tá? Aí é perpendicular. No caso, veículo de 2 rodas,
O estacionamento é o quê? Perpendicular ao meio-fio. 3 e demais rodas, paralelo, conforme está aqui. Ok? Então, no caso, não tem nenhuma sinalização de regulamentação dizendo o posicionamento. Então, o posicionamento correto é este aqui. Tá ok? É este aqui. De 3 a 4 rodas, paralelo ao meio-fio. Veículo até 2 rodas, perpendicular ao meio-fio. Daqui é uma situação, isso daqui é em frente à praia, do Rio de Janeiro, tá? E o que acontece? Os condutores acabam parando, estacionando, conforme aqui, ó, na diagonal. Ele está na diagonal, formando um ângulo de 45 graus aqui em relação ao meio-fio. Por quê? Se for estacionar paralelo, conforme manda a lei, repetindo, não há nenhuma de regulamentação de estacionamento falando sobre posicionamento. Então, se não há veículo de 3 a 4 rodas, paralelo ao meio-fio, até 2 rodas, conforme está o motociclista aqui, ele vai estar o quê? Perpendicular, formando um ângulo de 90, né? É o posicionamento correto. Entretanto, tem condutores que param ou estacionam aqui perpendicular, formando um ângulo de 45 graus em relação ao meio-fio. Isso é uma questão delicada. Por quê? Porque é uma questão delicada. Conforme eu falei para vocês, se obedecer a norma do Código de Trânsito Brasileiro, quando não há sinalização especificando o posicionamento do veículo em relação ao meio-fio, então todos os veículos de 4 rodas devem parar paralelos. Quer dizer, aí vai ficar um veículo parado aqui, ou estacionado, aí outra aqui, outra aqui. Agora imagine formando uma fila aqui e 3 filas. Vamos dizer 3 filas aqui. Como é que eles vão sair? Aqui não, pelo menos em 45 graus. Se ele quiser sair, ele vai dar ré. Tá? Então, daí, no caso, a prefeitura deveria colocar um sinal de regulamentação falando sobre posicionamento em relação aos veículos. Prosseguindo. Nós temos aqui, possivelmente, uma família feliz. Aqui é a ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos, ciclos são bicicletas, separada fisicamente do tráfego comum. Nós temos aqui, ó, um divisor físico, a pista de rolamento. Por aqui vai estar a pista de rolamento. Então, isso daqui é a ciclovia, não é a ciclofaixa. Tá? Aqui vai ser a calçada. Se eu colocar aqui, ó, calçada, o que é a calçada? Para ficar mais visível. Calçada, parte da via normalmente segregada em um nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Tá? É a calçada. Então, nós temos aqui a calçada. E o pedestre? Ele deveria ir aqui, ó, porque daqui não é passeio, gente. Daqui não é passeio. Tá? Daqui é uma ciclovia. Então, o pedestre aqui, com a água de coco, ele tem que estar na calçada. A não ser que tem alguma sinalização, e esta sinalização pedestre. Como assim? Já vou mostrar. Nós temos uma placa A30C, que é uma placa de advertência, que é um sinal vertical. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Então vai estar aqui, estou demonstrando aqui para vocês, tá? Está demonstrando que a faixa ali é compartilhada por ciclista e pedestre. Então há uma sinalização de advertência informando que
que a faixa é compartilhada. Há outras placas de advertência, como ciclista, fique à direita, pedale na mão. Quer dizer, pedale na mão na direção do deslocamento dos veículos automotores. Corredor mantenha-se à direita, cicletário. Então, informa mais placa de regulamentação. Faixa exclusiva. Fique na sua faixa. Ciclista, fique na sua faixa. Condutor de veículo motorizado, fique na sua faixa. Faixa compartilhada. A prioridade é do pedestre. Então, quer dizer, se ali naquele local que eu mostrei para vocês tiver alguma placa de regulamentação, ou de advertência, conforme está aqui, demonstrando uma faixa compartilhada. Outra de advertência: ciclista, respeite o sinal vermelho. Pedestre, não caminhe pela ciclovia. Corredor, mantenha-se à direita. Então, deveria ter ali, se não tiver, uma informação sobre o quê? Sobre a permissão do pedestre caminhar na ciclovia. Então, se não houver nenhuma sinalização, não pode o quê? O pedestre caminhar aqui na ciclovia. Tá? Não pode. Prosseguir. Nesta situação, nós temos em destaque o motociclista empurrando a sua moto. Tá? Aqui a pista de rolamento, a ciclovia aqui. E ele empurrando, atravessando. Bom, é comum alguns motociclistas pegarem, isso aqui que eu vou fazer, eu quero transitar com minha moto sobre uma passarela, sobre a calçada. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar, vou sair, né, sobre a minha moto e vou empurrar. Não vou receber infração. Detalhe, pessoal, aqui ó, o artigo 168. Temos o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres, que seria uma passarela. Parágrafo 1º. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então, veja bem, ele está falando, o artigo 68, que o ciclista desmontado. Ciclista é o quê? É o motorista de um veículo não motorizado, a bicicleta. Então, se o cidadão ele está fazendo isso com moto, gera uma infração, sim. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, o que não é o caso. Então, ele aqui, ó, ele recebe uma infração, sim. Ele vai receber uma infração porque ele está transitando o quê? Está transitando sobre a ciclovia e a faixa de pedestre. Então, você ciclista não pode fazer isto. Você, desculpe, motociclista. Você, motociclista, não pode fazer isto. Aí o motociclista é o mesmo que foi mostrado na imagem anterior, pega e posiciona, estaciona a moto. Vamos lá. No artigo 181, inciso 8,
no passeio sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardins públicos. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Então ele pode aqui, uma fiscalização de trânsito, pode remover, levar o veículo para o depósito. O artigo 129 informa a norma contida no artigo 129 nos diz: o registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, bicicleta, carrinho de mão, é o que o pessoal fala, que eu acho bem preconceituoso, burrinho de rabo. O que é o burrinho de rabo? É ali o nosso semelhante a um ser humano empurrando aquele carrinho, né? Ele sai empurrando, é chamado burrinho sem rabo, que é aí muito preconceituoso esse termo. Bom, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência dos seus proprietários. Quer dizer, compete ao município aí regulamentar o deslocamento de tais veículos. No artigo 24, temos: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. 7. O inciso 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista neste Código, Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então, no caso aqui, por norma contida no artigo 181, a infração grave e a multa, porque não pode fazer isto aqui. Aqui nós temos o canteiro central, um divisor de pista. Nós temos aqui meio fio, meio fio, meio fio e meio fio. Aqui no caso é uma pista de rolamento. E do outro lado para cá, aqui o canto inferior direito tem outra pista de rolamento. Aqui é o canteiro central. Pode estacionar sobre o canteiro central? Não, a não ser que a prefeitura, conforme o artigo 24, que eu fiz a leitura para vocês, a norma do artigo 24, permitiu o quê? Permitir o estacionamento de veículo motorizado sobre calçada, sobre passeio, sobre canteiro central. Então, no caso aqui, tem uma sinalização. A sinalização permite o quê? O estacionamento dos veículos aqui de duas rodas. Se não houver uma placa de regulamentação permitindo sobre o canteiro, então não pode. Aqui, um detalhe. Nós temos aqui a calçada. A calçada está bem aqui. Aqui é o meio-fio. A linha aqui de retenção. A linha branca, linha de ação. Detalhe, gente, o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso daqui. Olha o espaço disponível para pedestre. Porque aqui nós temos um hotel. Um hotel, os veículos estacionados. Tem uma placa aqui de
Regulamentação, sinal vertical, permitindo estacionamento. Ok, a prefeitura permitiu. Agora, o espaço, eu até coloquei aqui na seta vermelha, seta na cor vermelha, as setas demonstrando o espaço minúsculo. Imagine uma mãe aqui com o carrinho ou com as crianças, com 3 crianças. E pequenas, crianças pequenas. Elas segurando nas mãos e sabemos que a criança aí, no caso, ela sempre vai puxar para um lado. Olha o perigo. Ou então o cadeirante aqui passando por estreito, né? Muito estreito. Então, no caso aí, o que acontece aqui no Brasil, não houve uma infraestrutura no crescimento das cidades. Não houve. Não houve pensando o quê? No crescimento populacional, no crescimento na quantidade de veículos nas vias. Tem vários edifícios da década de 60, 50, onde não tem garagem. Por quê? Se pensava naquela época, bom, o veículo, automotor, veículo particular, alguns falam que é veículo de passeio, veículo particular é caro, pouquíssimos vão ter no Brasil. Mentalidade lá da década de 60, até 70. Ok, só que houve uma facilidade na compra de veículos particulares, através de linha de crédito, bancário, principalmente bancário, na agência, e aí vai. E nós temos o quê? Nós temos aí esse caos no trânsito, porque se aumentou a quantidade de veículos. Só que o crescimento urbano nas metrópoles não foi pensado a longo prazo, quer dizer, o futuro. Tanto que as pistas de rolamento nas cidades são estreitas, elas não são tão largas. As calçadas, principalmente, aliás, tem várias vielas onde ou é o carro ou é o pedestre. Por quê? Os gestores públicos não pensaram a longo prazo, bem diferente de outros países. Exemplo, nós temos os Estados Unidos, que na década de 50, de 1950, já começou a fazer grandes obras, infraestrutura, para proporcionar o que? A mobilidade urbana. Veja bem, na década de 1950, como exemplo, os Estados Unidos já pensou a longo prazo a questão da mobilidade urbana. O Brasil não. O Brasil só começou a pensar mesmo no século XX, ou praticamente, aliás, no final do século XX. Ou muito mal agora, no século XXI. Só que, e aí, o que vai fazer? Vai se destruir? Os prédios aqui vai ficar complicado. Para diminuir o trânsito caótico que se apresenta nas cidades, é necessário o quê? Porque a cidade, um exemplo, São Paulo, não tem mais para onde crescer. Então, as políticas públicas, os gestores públicos, os poderes públicos, devem pensar o quê? Devem pensar em expansão territorial no Brasil. Como assim? A economia ela está centralizada, principalmente nas metrópoles de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e algumas cidades do sul. O interior mesmo não é desenvolvido. Então, as políticas públicas de desenvolvimento, o governo executivo, no caso, deve fazer o quê? Junto aí com o executivo federal, o estadual e o municipal, devem centralizar o crescimento para o interior, saindo da metrópole e indo para o interior.
o que não foi feito no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, começou há muito tempo a expansão ferroviária para o interior do país, pensando já o quê? No crescimento populacional. E nós temos essa deficiência justamente no Brasil, a deficiência de um transporte tanto adequado quanto em percurso do transporte ferroviário em nosso país. Outro erro gravíssimo que nós temos aqui no Brasil foi o privilégio do transporte particular sobre o transporte coletivo, no caso, sobre trilhos. Se privilegiou no Brasil o transporte coletivo sobre rodas e não sobre trilhos. E você, um exemplo, você vai na Europa, tem o chamado Europass, que é onde você transita pela Europa todinha, através do trem. Metrô também é outra saída, infelizmente aqui no Brasil. Não. Então nós vamos ter aí, já estamos tendo um caos. Se não for desenvolver o interior do país, vai ficar pior ainda. Se você perde aí uns 45 minutos para percorrer 1 quilômetro na hora do rush, daqui a uns 5 anos com certeza vai estar pior ainda. Porque não tem mais como as metrópoles crescerem aí. Só se desmatar. Aí entra naquela questão ambiental, formando as ilhas de calor. Então tem que levar para onde? Tem que levar para o interior. Desenvolver o interior. Claro, pensando já na sustentabilidade, um crescimento ordenado, uma infraestrutura ali, também não adianta sair desmatando. Pensando, vamos construir edifícios, mas mantendo uma largura para os pedestres, para que possam transitar. Aí vai pensando nos deficientes físicos, colocando marcações, direcionando, no caso, alertando o pedestre quando tiver, no caso, portador de deficiência, portador de necessidade especial, seja com deficiência visual, seja o cadeirante. Então, pensar nisso tudo, porque não adianta também sair construindo se não pensar. Aí vamos entrar na exclusão social que, infelizmente, nós temos no nosso país, onde o cadeirante vai subir na calçada e não tem um rebaixamento ali para ele, onde está o portador de uma deficiência visual e não tem uma sinalização, é uma sinalização plástica que fica, já apresentei numa aula, vou repetir também, ao longo da calçada, onde ele vai sentir uma diferenciação ali de nível, já alertando que está o quê? Que tem um obstáculo físico ou então está próximo do meio-fio. Então tem que se pensar nisso, é a questão da mobilidade urbana. E também pensando nos ciclistas, criando, favorecendo o deslocamento de ciclistas sobre a via, criando as ciclofaixas, ciclovia, bicicletários também. Então esse desenvolvimento para o interior tem que pensar nisso tudo, porque não adianta apenas expandir para o interior sem uma infraestrutura voltada à questão da mobilidade urbana. Bom, pessoal, um abraço para vocês. Mais uma aula de trânsito escola. Até a próxima aula e